Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na página 142 de História e Geografia, nós vamos continuar trabalhando sobre trabalho, sobre vários tipos de trabalho. Na última aula, nós estudamos sobre os vendedores de antigamente, os ambulantes, estudamos sobre os barbeiros, sobre condutor de bonde, sobre motorista de ônibus, sobre vendedores de algum tipo de alimento. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre diferentes tipos de trabalho. Então, nas cidades e nos campos, há atividades comerciais, industriais e extrativistas. O que costuma mudar é a maior ou menor frequência dessas atividades em cada uma dessas duas áreas. Na cidade, por exemplo, em geral são mais comuns as indústrias e o comércio. Nas indústrias, o que são produzidos? Vestimentas, roupas, eletrodomésticos, brinquedos, entre outros. E no comércio? No comércio, os produtos que foram fabricados nas indústrias são vendidos no comércio através das lojas. Há também os serviços que são prestados por profissionais, como professores, médicos, motoristas, garçons e muitos outros. Então, esses profissionais, eles vendem o seu serviço, eles não vendem um produto, uma mercadoria, e sim, eles prestam serviço, certo? Nessa foto, a montagem de automóvel na indústria de automóveis. No campo, os trabalhadores que preparam a terra, que plantam e colhem vegetais que nós consumimos são chamados agricultores. Vocês se lembram que a agricultura é a atividade que envolve o plantio, o cultivo de plantas, certo? E os agricultores são os trabalhadores que trabalham com essas atividades no campo. Os profissionais que criam animais, como galinhas, vacas e porcos, são chamados pecuaristas. Vocês se lembram que a pecuária é a atividade de criação de animais. Então, a pessoa, o trabalhador que trabalha com a pecuária é chamado de pecuarista, né? E há ainda os trabalhadores que coletam alimentos diretamente na natureza, como os catadores de açaí, os pescadores. Esses profissionais são chamados de extrativistas. Esse aqui é um agricultor em Campo Mourão, no Paraná. Essa foto foi tirada no ano de 2019. Então, agora nós vamos fazer algumas atividades relacionadas àquilo que nós lemos. Número 1. A sua escola fica na cidade ou no campo? Onde fica o Colégio Atenas? Na cidade. Número 2. Vocês vão fazer uma lista com no mínimo 5 profissionais que trabalham na escola, tá? Que profissionais que fazem parte da escola, que prestam serviço à escola? Nós temos as faxineiras que limpam a escola, nós temos a diretora, nós temos secretária, nós temos coordenadora, nós temos os professores, nós temos as monitoras ou auxiliares de sala, tá? Escrevam 5. Número 3. Escreva 3 nomes de profissionais que trabalham na cidade. Quem trabalha na cidade? Escreva o nome de 3 profissionais. Por exemplo, dentista, médico, pedreiro. No campo, quem que trabalha no campo? O agricultor, o pecuarista, o pescador, o extrativista, certo? Número 4, observe as imagens. Número 1, homem trabalhando na construção de um grande prédio na cidade de São Paulo. Foto do ano de 2018. Olhem onde esse homem está. A que altura? Na foto número 2, uma mulher cuidando de horta na cidade de Tatuí, no estado de São Paulo. Agora, na página 144, nós vamos responder na letra A o que as imagens mostram de semelhante. O que tem de semelhante
entre a foto 1 e a foto 2. O que essas pessoas estão fazendo? Trabalhando, né? Escrevam aqui. Que imagem mostra o trabalho no campo? A imagem 1 ou a imagem 2? Letra C. Que imagem mostra o trabalho na cidade? Número 5. Leia o texto e observe as imagens, depois faça o que se pede. Vamos lá, então. No Brasil, as comunidades extrativistas se organizam em comunidades familiares. Elas exploram recursos naturais de origem animal e vegetal. Na floresta, coletam frutos, óleos, sementes e raízes. Nos rios, pescam. Para que possam coletar, os extrativistas têm de preservar a natureza, que é a fonte dos recursos que exploram. Os produtos são usados para a manutenção da família e parte deles é vendida na cidade. Com o dinheiro da venda, essas famílias compram o que não conseguem produzir, como sal, roupas e remédios. Essa atividade gera progresso social e econômico e, ao mesmo tempo, preserva a natureza. Aqui nessa foto, mulheres separam sementes de dendê na comunidade quilombola Caunge, em Cachoeira, no estado da Bahia. Porém, nem toda atividade extrativista se preocupa com a natureza. Por exemplo, o extrativismo mineral, chamado garimpo, é muito prejudicial à vegetação e às águas dos rios, pois ao garimpar, as pessoas usam um produto chamado mercúrio. Ele é muito tóxico e joga os resíduos no rio, contaminando as pessoas que usam a água e também quando comem os peixes. O extrativismo mineral feito por indústrias também prejudica o meio ambiente. Por isso, essa atividade deve ser realizada com muito cuidado. Nessa foto, homens garimpando opalas em Pedro II, no estado do Piauí, no ano de 2019. Então, diante desse texto, dessas informações sobre o extrativismo, né, nós vamos marcar um X na frase que apresenta informações corretas sobre as comunidades extrativistas. As comunidades extrativistas. Nas comunidades extrativistas, essas pessoas trabalham sozinhas? As comunidades extrativistas estão nas cidades? Todo tipo de extrativismo causa muitos danos ao meio ambiente? Ou as comunidades extrativistas são de base familiar e preservam a floresta que lhes garante o sustento? Com certeza, a última, né? Agora, a letrinha B, o texto apresenta algumas informações sobre atividades extrativistas, né? Então, vocês vão pegar o lápis de cor azul e vão grifar, né, de azul, o que de positivo essas atividades extrativistas geram para as famílias. Então, com o lápis de cor azul, nós vamos grifar o que no texto mostra para nós o que de positivo o extrativismo gera para as famílias. Vamos lá? Então, a parte que fala é aqui, ó, no segundo parágrafo. Os produtos são usados para a manutenção da família e parte deles é vendida na cidade. Com o dinheiro da venda, essas famílias compram o que não conseguem produzir, como sal, roupas e remédios. Então, esse trecho aqui, vocês vão sublinhar com a cor azul, tá? Desde os produtos até remédios, ok? Agora, com o lápis de cor verde, nós vamos grifar o que de negativo as atividades extrativistas geram para as pessoas e para o meio ambiente. Vamos lá. Então, aqui, chamado garimpo, é muito prejudicial à vegetação e às águas dos rios.
pois ao garimpar, usa mercúrio, que é um produto muito tóxico, joga resíduos nos rios, contaminando as pessoas que usam a água e que comem os peixes, certo? Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho nas comunidades indígenas. No Brasil, há muitas comunidades indígenas, cada uma delas tem sua própria cultura, porém, geralmente, a forma de organização das tarefas é parecida. Há trabalhos que são feitos por homens e trabalhos feitos por mulheres. As crianças auxiliam os adultos e assim aprendem as tarefas que farão quando crescerem. Acompanhe com o professor a leitura do texto. Quem faz o quê? É bastante comum entre os povos indígenas uma divisão das tarefas entre homem e mulher. Isto significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Aqui as mulheres estão fazendo beiju na aldeia Iqupengaraiô, no estado do Mato Grosso. Mesmo que essa divisão não seja igual em todos os povos, as tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça são geralmente de responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do mato para a criação da roça, pelas atividades de caça, de guerra, entre outras. As atividades feitas por homens e mulheres se completam, pois juntas elas garantem a qualidade de vida de toda a comunidade indígena. Você já imaginou o que seria da refeição de uma família sem o trabalho realizado pelos homens que saíram para caçar ou pescar? E como esta seria sem o trabalho das mulheres que prepararam toda a comida? Olhem aqui a imagem do homem pescando, na comunidade Camaiurá, no estado do Mato Grosso. Então, juntos, homens e mulheres indígenas são responsáveis pela produção dos alimentos, das redes, dos bancos, das casas, das canoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como os vasos de cerâmica, os cestos, as flechas, arcos, etc. Vemos assim que o trabalho de cada membro do grupo é fundamental para toda a comunidade. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia e é muito comum ver uma menina ajudando sua mãe ou um menino acompanhando seu pai em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Nessa imagem, mulheres e crianças fazendo artesanato na aldeia Inhambé, no estado do Amazonas. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Esse texto está disponível no site. Quem faz o quê? Povos indígenas do Brasil, Mirim. Então, na página 148, nós vamos fazer algumas atividades. Número 1. Nas comunidades indígenas, há divisão de tarefas, como nós acabamos de ler. Escreva 2 tarefas realizadas pelas mulheres, 2 tarefas realizadas pelos homens e 2 tarefas realizadas pelas crianças. Se tiverem dúvidas, voltem ao texto, que lá vocês encontrarão as respostas. Daí no texto, vocês vão sublinhar com o lápis de cor verde as atividades que são responsabilidade tanto de homens quanto das mulheres. Número 3. Complete a frase. Nas comunidades indígenas, os trabalhos dos e das se e garantem a qualidade de vida de toda a. Número 4. Como as crianças indígenas aprendem as tarefas? Observando os adultos. Muito bem. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o trabalho e também como ele é desempenhado nas tribos indígenas, né? Muito bem, segundo ano.